Como criar filhos emocionalmente saudáveis? Nós vamos ouvir os passarinhos aqui, mas vamos dar continuidade. Gente, no último vídeo eu falei a respeito de os avós. Quando tratando na clínica, os psicólogos tratam as crianças e aí essas crianças vivem com seus avós. Muitos avós acreditam que se eles pegarem seus netos para criar, porque os seus filhos não estão cuidando bem desses netos, eles vão mudar a história daquela criança, vão resolver todo o problema, porque vão evitar que aquelas crianças sofram. E não é bem assim. Podem estar gerando mais problema na vida daquela criança. Exceto aquela situação, né, gente? Os pais faleceram, não tem os pais são drogados, viciados. Aí aquela criança não tem outra opção, ela tem que viver com seus avós, porque como que vai viver com os pais dessa forma, uma situação como essa? Totalmente diferente. Mas quantos avós pegando seus netos para criar? Porque os filhos são jovens, não sabem cuidar, tiveram a filha engravidou sem se preparar, está solteira e a avó vai lá e pega aquela criança. Ou o filho engravidou uma moça, não quer assumir aquela situação, a avó vai lá e pega aquela criança. Não faça isso. Você pode trazer mais traumas, mais problemas, porque a criança, ela tem a necessidade da sua mãe, de estar junto com a sua mãe, de estar com seus pais. Porque os avós não criam como seus pais. Apesar daquela jovem não saber muito bem lidar com a criação daquela criança, ela vai aprender, ela vai se esforçar, apesar dos seus erros, das suas falhas, ela vai esforçar para cuidar daquela criança. Quando aquela criança vai ficar com seus avós, os avós querem suprir, querem fazer para aquela criança o que não fizeram para os seus filhos, achando que seus filhos, como se tornaram adultos problemáticos ou com alguma questão, eles criaram errada e eles querem corrigir com seus netos. E aí começam a errar. Por quê? Porque começam a dar tudo que aquela criança precisa, não sabe se posicionar, dizer não no momento certo, não sabe se posicionar como pais, porque são os avós, já estão cansados, estão no momento de descansar, não de criar seus netos. Aí começam a fazer além. O que aquela criança entende? Que ela pode fazer qualquer coisa, quando ela chega na vida adulta, todo mundo tem que dizer sim para ela. E aí ela vai passar uma série de problemas. Por quê? Porque quando ela recebeu o seu primeiro não, aquilo vai mexer demais com o emocional dela. E aí aquela criança, ela tá se sentindo abandonada, rejeitada pela sua mãe, pelo seu pai, porque ela entende que seus pais não a quiseram. Por mais que seus avós tentem fazer de tudo para fazer aquela criança feliz, ela sente falta da mãe. Ela sente falta do pai, no sentido assim, que se o pai foi presente, pelo menos inicialmente. Mas ela sente falta da mãe, ela quer a mãe dela. Então ela já está se sentindo rejeitada no primeiro momento. E aí não adianta dar coisas para essa criança, porque o amor dela está em ser vista, ser amada, ser abraçada, ser os pais querendo estar perto. Outra coisa que é importante, pai sempre ficar falando com a criança, eu tô vivendo assim por causa, depois que eu te ganhei, que eu passei a passar por isso, o seu pai me deixou, foi por causa que tem vários pais, mães principalmente, que sem perceber transferem os seus traumas para essa criança, como eu já disse no outro vídeo. No sentido assim, trata aquela criança mal porque o pai abandonou por causa da gestação. Inconscientemente, aquela mãe começa a tratar aquela criança com repulsa, porque o homem foi embora, o pai daquela criança foi embora logo quando ficou sabendo que estava grávida. Então, voltando aqui, falando a respeito disso, busque tratamento, busque ajuda psicológica para lidar com suas emoções. Porque a gente fere nossos filhos sem perceber. A gente transmite para eles nossas feridas emocionais. Avós, se segurem,
Deixe seus filhos crescerem. Não é pegando seus netos que vocês vão ajudá-los. Porque aí o que acontece? Quando as crianças ficam com esses avós, o que seus pais entendem, os pais dessa criança? Que eles não são bons pais mesmo, que a avó que sabe cuidar. Então, já que a avó que sabe cuidar, quer dizer, você transmitiu isso para os seus filhos. Eu é que sei cuidar, vocês não sabem cuidar. O que eles vão fazer? Larga essa criança para lá. Não adianta eu ficar perto do meu filho, eu não sei criar ele, eu não sei cuidar dele, então é melhor que eu fique distante dele, é isso que eles entendem. E por outro lado, eles querem desfrutar da vida porque são jovens, eles deixam essa criança e vai viver a vida. O que essa criança mais sente quando mais rejeitada pelos pais? Porque aí os avós começam a ligar para os filhos, você precisa vir ver seu filho. Seu filho está sentindo sua falta. E a criança ouvindo tudo aquilo ali. Ela já se sente rejeitada. Os avós começam a falar com ela. Seu pai não quer vir te ver, seu pai não tem jeito, sua mãe não tem jeito. Sua mãe nunca quer ficar com você. E a criança cresce ouvindo aquilo ali. Ouvindo os avós falando com os tios, ouvindo os avós falando com os vizinhos, com os amigos, que os filhos não estão nem aí pro filho deles, pro neto deles, pra neta deles. E a criança vai crescendo, se rebelando contra aquela situação, se tornando rebelde, irritado, agredindo as pessoas. Por quê? A criança, ela não sabe falar com você, eu preciso ser amado, eu preciso ser abraçado, eu preciso ser visto. Não, ela começa a chutar, agredir, trazer confusão na escola, trazer confusão nos relacionamentos onde que ela está. Adianta levar para o psicólogo? Pouquíssimo, vai aliviar a tensão daquela criança. No momento que ela está ali, ela vai se sentir bem, ela vai sair até alegrinha lá do consultório. Mas quando ela chega em casa, ela se depara com a mesma situação, ela se torna mais revoltada. E aí as pessoas acham que o psicólogo que não é bom, que não soube, tá lá no psicólogo, mas não melhora aí. Acho que esse psicólogo não é bom não, vou levar em outro. Você pode levar no maior especialista que tiver aí, sei lá, em outro país. Se a circunstância daquela criança não for mudada, se os avós não se posicionar, colocar os seus netos com seus filhos, por mais que seja difícil essa situação, e começar a mudar o ambiente dessa criança, ela não vai melhorar. Esse trauma vai ser levado para a sua vida adulta e vai trazer muitos problemas. E aí não adianta, a gente chorar pelo leite derramado. Então a gente tem que cuidar agora, né? No processo de desenvolvimento dessa criança. O que eu posso fazer diante dessa situação para eu não ferir meu filho? Primeiro, amá-lo, sabe? Você precisa trabalhar, se não tem outra opção, você tem que trabalhar. Tô falando isso aqui, gente, ela tá falando porque ela não precisa de trabalhar. Não. Eu já trabalhei com meu filho pequeno e arrependo, porque foi o momento que ele mais precisava de mim e eu não entendia isso. Eu achava assim que ia trabalhar, ia poder dar boas coisas para o meu filho, mas quando eu saía do trabalho, começo a falar e paro, né? Que eu achava que dava boas coisas para o meu filho, não foi isso que aconteceu. Ele sentia a minha falta, colocava com pessoas às vezes nem conversavam com ele, não olhavam no olhar dele. E ele sentiu minha falta demais. E quando eu saía do emprego e ficava em casa, a situação mudava totalmente. Por quê? Nossos filhos, eles querem a nossa presença, sabe? Algo que eu instruo os pais a respeito de o pai trabalha, a mãe trabalha. O momento que tiver com o seu filho, seja totalmente dele. Esquece os problemas lá fora. Se volte totalmente para ele, seja inteiro. Chegou em casa, a criança está buscando sua atenção. Ô mãe, olha aqui, é aqui. Aí às vezes a gente está cansado, xinga aquela criança. Não, tô cansado, quero ouvir. Não, vai brincar pra lá. Isso para a criança gera traumas, gera feridas naquela criança. Ela já está passando por uma situação que ela acha que está sendo abandonada, que ninguém quer, que os pais não a querem. Então quando a mãe chega e ela quer voltar para aquela mãe, quer ela mostrar alguma coisa que ela viveu, um desenho dela, alguma coisa para chamar a atenção,
e a mãe ou o pai xinga aquela criança, manda ela para lá, ela se sente muito mal. Então, naquele momento que você tiver com seu filho, sua filha, seja inteiro para ela. E esses momentos de qualidade é que vão importar para a vida dessa criança. Que você esteve com ela, que você olhou para ela, que você riu, que você dançou com ela, que você abraçou, beijou, elogiou. Isso tudo é muito importante, o desenvolvimento da criança, para que ela não cresça com problemas emocionais.